Salmo 64, verso 1. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do decreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços, secretamente dizem: quem nos verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim, eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmo. Todos aqueles que os ouviram fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Davi suplica a Deus que guarda a sua vida e espera. Desejo falar sobre a conspiração e a defesa de Deus em nosso favor. A conspiração e a defesa de Deus em nosso favor. Estamos vivendo em um mundo que aonde a conspiração, que é uma ação de construir um plano que prejudica alguém. Muitas pessoas usaram esta arma para inflamar o bom senso das pessoas simples. A conspiração, ela é algo que muitas vezes ela começa a atingir secretamente e pela lateral. E as pessoas muitas vezes incauto não percebem que alguém está sendo usado com essa arma diabólica para fazer uma conspiração contra certas pessoas. Jeremias foi um homem escolhido por Deus para profetizar, para alertar o povo, para que eles voltassem para Deus, se arrependessem dos seus pecados. Mas, porém, naquele meio tempo, se levanta profetas mentirosos para conspirar contra a verdade de Deus, dita ao povo. Jeremias falava que o povo, se não se arrependessem, eles poderiam ser levados ao cativo babilônico. E assim aconteceu, porque eles não se arrependeram. Eles passaram a acreditar na conspiração desses falsos profetas. Então, meus queridos, Deus sempre tem os seus caminhos para cada um de nós. Deus tem o seu refúgio. Nós observamos quando Israel vinha pelo deserto.
no capítulo 16 de Números, nós encontramos quando se levanta contra Moisés e Arão, Coré e Datã e Abirão. Esses homens eram homens escolhidos. Esses homens eram homens sábios diante do povo de Israel. Esses homens tinham nome. Eles eram maiorais. Mas, porém, eles queriam fazer o que Moisés fazia, apresentando para Deus. E além disto, eles diziam que todo o povo era um santo, enquanto nós observamos que não é. Nem todos são santos, só Deus conhece o coração e a vida particular de cada um. Então, quando Moisés ouviu essas indagações de Coré, Moisés então cai em rosto. Moisés começa a sentir o drama da conspiração contra eles. E Deus então diz para Moisés: Moisés, reúne esse povo, manda que eles vão até a tenda e se reúne a congregação. E Moisés tinha dito para eles: amanhã vocês vão saber quem é de Deus, ou quem Deus escolheu, ou quem é chamado, ou quem não é. E naquela manhã, cada um, ordenado por Deus e por Moisés, tinha o seu incensário na mão. E dentro dele colocaram incenso e colocaram fogo. E Deus diz para Moisés: se retira. E Moisés se retirou com o povo. E Deus abre o chão e sepulta naquele deserto, foi sepultado 250 homens. Homens que tinham tudo para ter sucesso diante do povo de Israel, mas porém obedeceram à conspiração de Coré. Assim também nós observamos na vida de Amã, que foi um conspirador contra o povo de Israel naqueles dias, no tempo do rei Assuero. E essa conspiração aproveita o espaço de silêncio, que nós temos que tomar cuidado. Assuero não poderia aceitar ninguém se aproximar dele, até inclusive a rainha Esté, por espaço de alguns dias, ou de 30 dias. Foi nesse espaço que Satanás armou a conspiração através de Amã para a destruição do povo judeu. E também preparou a forca para Mardoqueu. Mas Deus trabalha defendendo os seus. E naquela noite o Assuero não dormiu. Chama seus servidores para trazer o livro das crônicas, aonde ele leu e viu que um dia Mardoqueu livrou ele de ser morto. E chama a mãe e pergunta o que deveria fazer para um homem que honra a pessoa do rei. Então ele deu as palavras para o rei como deveria fazer. Então o rei Assuero disse: então traz o Mardoqueu, que dizia: chegou a hora de ele ser honrado, chegou a hora dele ser visto, chega a hora de nós ser visto, chega a hora de nós ser abençoado por Deus.
Quando nós ficamos na dependência desse Deus que vê todas as coisas e que conhece nosso coração, e de tudo aquilo que nós fizemos para Ele com amor, com santidade, com carinho e com dedicação. Então Mardoqueu foi abençoado e honrado diante de Deus. Observamos também o salmista Davi, ele diz no Salmo 55 e verso 12 e 13, quando ele fala na sua expressão, dizendo que não foi um inimigo que se levantou contra ele, mas sim o seu próprio amigo, que comia na sua mesa, que tinha comunhão com ele. Certamente está falando de Aitofel, que era o seu conselheiro, um homem sábio, culto em Israel. Mas, porém, no coração dele, de Aitofel, tinha uma conspiração que ele precisava colocar para fora contra Davi, certamente porque Davi aproveitou da fraqueza de Betseba e tomou para si, enquanto Urias estava na batalha, que era seu esposo, e adulterou com ela, trouxe Urias para seu palácio, para a casa dele, mas porém Urias não quis descansar em sua casa, porque via o povo de Israel que estava no campo de batalha, ele como homem de Deus e como guerreiro não podia descansar, comer e beber e folgar enquanto o povo estava na batalha. Davi soube disto, que Urias não tinha ido para a sua casa, escreve uma carta e manda ele de volta para a batalha, aonde foi morto. Mas nada fique encoberto, porque Deus, Ele é a nossa defesa. Ele trabalha em favor daquele que nele espera. Então Urias foi morto. E Betseba era neta de Aitofel. Então existia uma raiz de amargura no coração de Aitofel. Era filha de Eliã. E ele aproveitou essa oportunidade que Absalão conspirava contra o rei. Todas as tramas de Absalão, Aitofel sabia, mas não informava ao rei, porque ele queria também esperar este momento para atacar o rei Davi. Mas Deus, Ele é poderoso. Fez que os conselhos de Aitofel para Absalão não dessem certo, porque Davi orou quando soube, pedindo para que Deus não deixasse os conselhos de Aitofel prevalecesse e desse certo. Então Uzai aconselha Davi para que ele fugissem para as terras de Manaim. Ele foge para lá. Chegando lá, ele foi abraçado por um homem chamado Barzilai, que ali recepcionou o rei, dando tudo o que precisava para eles, para seus homens. Barzilai, no momento, foi um anjo de Deus, pessoalmente, que ajudou Davi e supriu suas necessidades. Então, meus queridos, toda a conspiração
contra um servo de Deus, ela cai por terra quando nós ficamos na presença dele. Isso observamos também na vida do apóstolo Paulo. No capítulo 23 de Atos dos Apóstolos está escrito: quando 40 homens, eles se consagraram, eles não comeram e não beberam, e disseram, enquanto não tirar a vida do apóstolo Paulo, até que um sobrinho de Paulo ouviu isso aí e notificou a Paulo. E Paulo então encaminha ele ao tribuno, aonde ouviram as palavras dele. E o tribuno trata de preparar soldados para que impedisse a morte de Paulo. Então Deus tem os seus caminhos. Deus trabalha em nosso favor. Por isso o salmista Davi diz: ouve, ó Deus, a minha oração e livra a minha vida do horror do inimigo. Então, meus queridos, a conspiração, ela tem se alastrado no mundo que vivemos, mas precisamos ter Deus no nosso coração, nos preparar. Estamos às portas do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Que nós possamos cuidar da nossa salvação, reunir nossas famílias e dizer para eles: se preparam, que é a última hora. Estamos na reta final. Jesus está vindo para arrebatá-lo à sua igreja. Então toma cuidado com a conspiração. Creia na defesa de nosso Deus. O salmista, no Salmo de número 27 e verso 5, ele disse: porque no dia da adversidade me esconderei no pavilhão. Te esconde na presença de Deus. Invoca-me, disse ele, no dia da angústia. É hora de nós invocarmos a Deus, é hora de nós pedir a misericórdia sobre as nossas vidas e pedir: Deus, perdoa as nossas fraquezas, perdoa nossos pecados. Porque somos pecadores, precisamos da graça e da misericórdia de Deus. É hora de nós deixar nosso ego de lado e nos cair aos pés de Cristo e pedir perdão e colocar nossa vida diante dele e cuidar de toda a conspiração maligna contra nossas vidas. Quero orar por você neste momento. Eterno Deus, soberano Pai, abra os olhos das pessoas, Senhor, e não deixa que a conspiração ela venha tomar posse da vida deles. Mas, meu Senhor, Tu és a nossa defesa e nós cremos pelo poder do Teu sangue. Nos ajuda a vencer. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Amém.